Bom dia, nós estamos aqui para continuar nossas conversas sobre a linguagem escrita e esse momento aí que estamos. Hoje a gente vai conversar sobre uma linguagem bem especial, um gênero literário do qual eu gosto muito, que é a biografia. E vamos conversar com o Paulo Moraes, que já entrou aqui. Isso. Oi, Paulo. Tudo bom, Paula? Bom dia. Bom dia. Falei que era simples. Tá certo aqui tudo? Deu, tá certo, tá ótimo, tô ouvindo você bem. Então É tá bom. facinho. Bom, primeiro, obrigada por você estar aqui. Eu que te E agradeço, que é uma chance sempre boa de a gente conversar. sim, é como dá nesses dias, né? Eu queria que a gente começasse falando um pouco do título que você deu aí para nossa conversa, né? Que é a narrativa quando se escreve uma biografia. Né? Quando a Uhum. gente pensa em biografia, normalmente a gente não pensa exatamente numa narrativa, né? A gente associa mais a questão da ficção. Eu queria que você começasse falando um pouquinho como é que você enxerga essa questão da narrativa na biografia, e depois a Certo. gente vai aí para sua obra. Tá. Bom, Paula, a primeira coisa é pensar. Eu vou dar um pontozinho em cima do outro título da pandemia, né? Uma das recomendações primeiras que se faz na pandemia é o isolamento social, né? Uhum, Então, quando a gente escreve, seja uma ficção, uma biografia, de alguma forma a gente vive um isolamento, porque uhum, é um trabalho que não dá muito para ser feito a quatro mãos, né? Então, é buscar uma maneira de contar uma história a partir de dados que existem. A narrativa na biografia, ela pressupõe que são dados que têm que ser colhidos e têm que ser ordenados, têm que ser colocados uhum, de alguma forma numa sequência, né? E nem sempre esses dados já estão totalmente dispostos, né? E aí essa ordenação tem que ser feita a partir ou da cronologia dos fatos ou a partir tem que ter um ponto de partida, né? No uhum. caso do meu livro, eu preferi fazer um trabalho mais jornalístico no sentido de buscar várias opiniões que pudessem enriquecer isso tudo. E comecei pela primeira esposa dele, depois pelos filhos dele. E foi assim que eu fui Espera aí só um construindo. minutinho. Sim, Tá, a gente não falou de quem que é, sobre quem que é o livro, né? Então você escreveu uma biografia sobre o Roberto Freire, que Roberto não é o Freire, político, né? São de esses jeito dois nenhum. homônimos, né? Não é o político, ele era psiquiatra também, né? É médico e dramaturgo, enfim, ele tem aí uma vasta área de atuação, Muito né? bem. E aí eu queria, então, agora que você falasse um pouco isso, você falou que foi começar pela família dele, né? É. Porque é uma vida muito rica, muitas coisas, né? Muitos anos aí de atuação em áreas diversas, artística, enfim, muitos livros escritos. Como é que você dá esse ponto de partida, né? A gente está usando o exemplo do seu livro, mas acho que para todo mundo que tem interesse por biografia, acho que é bem interessante, né? Você Tá. fica um Uhum. pouco perdido nesse universo de dados, né? Como é que foi esse, digamos assim, essa partida para poder realizar esse trabalho? Então, eu acho que vale a pena a gente só dar uma pequena situação, né? O Roberto Freire, médico, psiquiatra, criador de uma linha terapêutica que é a somaterapia, jornalista, eh, escritor, escreveu mais de 30 livros, dramaturgo, escreveu peças de teatro, dirigiu peças de teatro, é, uma pessoa com uma atividade, uma grande atividade cultural, um agitador cultural, foi jurado de programas de TV, escreveu para televisão. Enfim, ele tinha muita coisa, muito rico realmente essa atividade dele. E um detalhe significativo, o último livro que ele escreveu foi uma autobiografia dele. Mas
e esse foi um ponto de partida. Quando eu li a autobiografia dele, eu reconheci o espírito do Roberto lá dentro. Eu conheci o Bigode, né, como ele era conhecido, de uma forma mais íntima. E ele sempre muito bom-humorado, um astral muito para cima. E a autobiografia era meio depressiva, né? Meio cheia de mágoas. Ele anunciava várias personagens, várias pessoas como traidores, ainda que tenham sido, né? Mas com muita mágoa daquilo. Ao mesmo tempo, essa autobiografia era muito rica em alguns outros detalhes, porque era ele contando sobre determinadas coisas. Então, eu pensei em tentar fazer uma biografia que não confrontasse com a dele, mas que pudesse tentar mostrar o que ele não havia mostrado, né? E um aspecto pessoal, aí muito meu, eu dirigi o principal livro dele, Cléo e Daniel, e eu fiz a adaptação e dirigi no teatro. Fiquei quase 2 anos com a peça, ganhou muitos prêmios. E quando houve a pré-estreia que ele assistiu, ele havia me dito: Paulo, você conseguiu colocar o espírito do livro aqui, que eu não consegui no filme. Ele, num determinado momento, dirigiu Cléo e Daniel no cinema. Fez o roteiro e dirigiu. E não ficou um trabalho de boa qualidade, porque ele não era um roteirista de cinema, não havia uma grande verba, não era um diretor de TV. Ele, no meio, teve até um estresse que precisou ser internado. Então, foi um trabalho equivocado dele. Então, ali eu havia conseguido, isso me animou. Eu disse: bom, eu consegui fazer essa captação do espírito de Cléio Daniel, né? Então, eu tentei fazer essa complementação. No livro, nessa autobiografia dele, ele não cita, por exemplo, a minha peça, mas ele não cita várias coisas importantes, como o segundo casamento dele. Ele não fala nada da Bia Pereira. Então, ele deixou alguns buracos na vida dele, enquanto outros ele preencheu com muita mágoa. Então, esse foi um passar limpo, de certa forma. Isso, né? E aí comecei indo Bacana. conversar com a primeira esposa dele. Foi esse o ponto de partida, né? Uhum. Eu nunca escrevi uma biografia, mas enfim, tenho trabalhos acadêmicos, né, que tive que, mestrado, doutorado, conversar com pessoas. E muitas Sim. vezes, né, Paulo, não sei se alguém que não trabalha com isso não sabe, mas a gente que trabalha com isso, às vezes as formas das pessoas lembrarem das coisas, como você está falando do próprio Roberto Freire, é complicada, né? Tem mágoas, tem esquecimentos, a gente refaz muito a nossa memória. Eu acho que depois quero que você fale um pouco também sobre você como é psiquiatra, sabe bem disso, né? Então, como é que é deslindar isso? E você falou que partiu da questão do depoimento, né, da família, mas como é que é levar em conta esses depoimentos que muitas vezes são carregados de sentimentos, né, de esquecimentos, de refazimentos, a gente pode usar essa palavra aí, da vida, como é que é ouvir as pessoas, mas ao mesmo tempo pôr aquilo em perspectiva, né? É outro trabalho grande para escrever uma biografia. Né? Sim, e fazer uma colagem de subjetividades, né? Porque o olhar que a gente tem sobre determinado fato, ele é diferente, o meu e o seu. Pode ser próximos, pode ser distantes. Até para citar o próprio Bigode, eu me lembro que uma vez eu assisti um filme, Marco Ferreri, Crônica do Amor Louco, e eu fiquei encantado com o filme. E fui para o Bigode e falei: Bigode, você tem que ver um filme, Crônica do Amor Louco. Eu falei: já vi. Eu falei: que tal, né? Fantástico. Ele falou: uma merda. Eu falei: como? Então, ele que eu saí do cinema querendo conversar com ele odiou o filme que eu tinha adorado. Então, isso acontece muito fortemente quando você pega opiniões, né? E nessas opiniões tem histórias até curiosas. Por exemplo, a Gessia Aranha, que é a primeira esposa dele, conta
de que eles iam, como casados, regularmente à igreja dos dominicanos, assistir missas, confessar, comungar, que ele era muito católico, né? E o filho dele, o Tuco, que depois da entrevista morreu de câncer, né? O Tuco, quando deu entrevista, falou: não, minha mãe viajou na maionese, ele só ia lá para o contato político. Então você tem, já dentro da família, duas opiniões conflitantes. O que fazer? Optar por uma? Não, então registrar as duas e deixar para o próprio leitor fazer uma escolha disso, né? Um outro exemplo, rapidinho, há um fato que ele cita numa crônica em 1977, mais ou menos, no livro Viva Eu, Viva Tu, Viva o Rabo Tatu, em que, numa sessão de grupo, um dos participantes traz uma história, e a história é a seguinte, que um dia ele chega em casa e a mãe fala: meu filho, eu quero que você proíba as pessoas de subirem aqui no apartamento, principalmente seu pai, que vem aqui e fica enchendo minha cabeça. E aí a pessoa falou: mãe, mas o pai já morreu. Ele falou: mas ainda assim, ele vem aqui e fica criticando e tudo mais. E aí o pessoal riu, mas depois compreendeu que ela, talvez num estado pré-demencial, qualquer coisa assim, tivesse tendo um tipo de alucinação. Mas o próprio Roberto Freire, num outro livro, que é o Ame de Vexame, conta essa mesma história como tendo acontecido com ele. Roberto Freire, um dia que chega em casa e a mãe dele fala isso para ele. É a mesma história. Ele só muda o personagem de ser um paciente para, no outro momento, ser ele. O que eu vou fazer? Sim, quase nada, né, diferente. Só um pequeno detalhe. O único detalhe com quem teria acontecido. Então, registrar as duas e deixar para a escolha, né? Isso implica também alguns riscos. E eu tive, durante a montagem, pelo menos um risco grande, que foi eu vou deixar depois para quem lê perceber, mas um dos entrevistados fazer uma certa acusação a um outro entrevistado. E que depois esse outro entrevistado sentiu-se: poxa, como que falou isso de mim que não fiz, não sei o quê? E esse outro entrevistado, que é o João da Mata, me fez uma coisa muito rica, de mandar um vídeo onde o próprio Bigode, em um determinado momento, toma o partido dele. Então, aí aparece que... Mas eu preferi registrar e deixar todos os depoimentos, por mais contraditórios que fossem, e aí deixando só claro também o seguinte: o Bigode era contraditório. Ele fazia as suas histórias, às vezes, serem conflitantes. E isto também em função de uma característica própria dele. Era uma pessoa muito rica, muito viva, e que, às vezes, ele preferia fantasiar, romancear a coisa para deixar registrado, mesmo que não fosse a verdade exata dos fatos. Tá. Acho que deu uma travadinha aqui. Mas muito legal isso que você falou de colagem de subjetividades, né? Sim. Porque eu falei do trabalho acadêmico, a gente tem que tomar algum partido, a gente tem que ter uma linha, né? Na biografia, você pode deixar a coisa um pouco mais aberta, né? Isso é muito interessante, né? Mas ainda assim, Paulo, bem ou mal, você vai acabar aí, né? A gente vai perceber um pouco esse encaminhamento aí da história, que você vai ter que dar esse fio narrativo, né? Então, assim, depois de ouvir todas essas pessoas, quer dizer, quais outros elementos entram nessa construção de uma biografia, né? E que documentos que você, por não ser um trabalho acadêmico, né, você entra também em contato com documentos, como é que essas outras questões, além da conversa com as pessoas, né, para construir uma biografia? Bom, foram 5 anos escrevendo. Foram 33 livros dele, lidos, e mais uns 5 ou 6 onde ele era citado de alguma forma. Inúmeras registradas em sites,
tendo na internet, que foram lidos e tudo mais. A minha vivência pessoal com ele, que foi bastante extensiva. As entrevistas que foram quase 60, né? Teve um momento que eu parei de fazer entrevista por duas razões. Uma delas, por exemplo, Roberto Carlos. Para conseguir uma entrevista com Roberto Carlos é uma coisa muito difícil. Então, eu desisti de tentar. Mas uma segunda, porque cada entrevista trazia citações de outras pessoas. Então, É um fio, não né, que vai puxando vai infinito, né? puxando, não tem fim, né? Então, um determinado momento, fala, ele fez... O Flávio Miliasso era viva. Ele dirigiu uma peça que teve o Flávio Miliasso. Mas ia até o Rio tentar falar com o Flávio para uma informação que talvez fosse... Não, realmente conheci naquela época e não tinha nada. Então, às vezes, a gente faz escolhas de não seguir. Mas com todo esse material de pacientes, de assistentes dele, de familiares, de amigos, teve opiniões que também eram críticas a ele. E eu tomei um cuidado por ser próximo o meu trabalho do que foi dele e, num determinado momento, até ter feito a somaterapia com ele, né, de não fazer uma leitura crítica da somaterapia. Eu preferi não fazer. E deixar para que o julgamento seja do leitor nesse sentido. Eu procuro fazer, sim, a leitura da personalidade dele, desse grande agitador cultural, desse revolucionário do tesão, né, que foi o nome escolhido para o livro, mas deixando a opinião sobre a somaterapeuta para o leitor mesmo, que possa escolher o que ter sido. E, Pode falar. né, e isso resulta numa dificuldade grande. Assistir o filme dele, o Cléo Daniel, concordo que ele não conseguiu no filme, por alguns equívocos. Um deles básico, que o personagem principal, Rudolf Flügel, é uma fera, de alguma forma. Ele havia escolhido como ator para fazer um que seria fantástico, mas não houve um acerto financeiro. Então ele acabou escolhendo um outro que foi acessível, na época, o John Herbert, que era um galã romântico. E aí, então, foi uma parte do equívoco, né? Então, a gente vai reconhecendo coisas. Mas montar tudo isso, né, é difícil. Uma outra coisa que eu Deixa eu só. fiz... Sim, Tá, sim. desculpa. Só completar Eu isso? só ia voltar um pouco na. Deu uma travadinha aqui, desculpa. Eu ia Tá. só voltar um pouquinho, porque eu tinha te feito uma pergunta assim. Você falou dos depoimentos, né? Eu queria que você falasse um pouco mais. Você falou sobre esse monte de coisas que você depois viu, né? Esse monte de livros e tal. Aí você está falando dessa questão da montagem, né? Uma espécie quase como se fosse assim, essa montagem que a gente fala do filme, né? Assim, você pegar tudo aquilo e ter que olhar para aquilo e aí sim construir, então, o que a gente está falando desde o começo, que é esse fio narrativo, né, Paulo? Sim. Aí fazer uma escolha um pouco de que jeito que vai contar. Aí vem uma questão um pouco, praticamente uma escrita ficcional em cima disso, no sentido de construção de narrativa, ou não? Mais ou menos. Porque a linha temporal, eu segui uma linha temporal, mas relativa. Em determinado momento, eu avanço num determinado ponto e depois volto. Porque se eu estou tratando, por exemplo, televisão, o trabalho na televisão dele, ele começou na TV Record nos anos 60, mas ele vai aparecer mais fortemente na Globo quando tem Malu Mulher, que ele criou alguns episódios, tem o filme da família, a Grande Família, que é muito interessante o seriado, porque todo mundo cita o Vianinha. A grande E, família. e ele criou junto com o Vianinha, e de tal forma que um dos personagens, o Tuco,
que é o filho da grande família, o Tuco tem esse nome batizado porque ele tinha o filho Tuco. Nossa, eu não Então, sabia, Paulo, eu não sabia que ele tinha criado junto com o Beninha. pois é, e aí também Uhum. tem esse outro aspecto. Alguns silêncios importantes que foram criados em cima da obra dele, de coisas que eles fizeram. Eu entrevistei o Boni. O Boni disse que em toda a carreira dele, ele colocaria o trabalho do Roberto Freire numa novela, como autor de uma novela, como um dos 2 ou 3 melhores textos que ele teve na frente. E que a censura atrapalhou profundamente que virasse uma boa novela. Qual Mas novela que ele escreveu? O Amor é Nosso, que foi a novela que ficou mais conhecida porque quando o Fábio Júnior e a Glória Pires se conheceram, depois passaram a namorar. Mas ela foi muito retalhada pela censura. Mas para o Boni dizer que foi um dos 2 ou 3 melhores textos que teve na mão, era um trabalho bom. E que a censura dilapidou. Então, muitas vezes, tem silêncios, né, nesse sentido. E é comum se ouvir falar a grande família, a criação do Vianinha. Mas foi um trabalho, os primeiros capítulos, principalmente, eram quase todos só do Bigode. Malu Não sabia. Mulher inclinou inúmeros episódios. Obrigado, Doutor, era quase que todo dele. Né? Então, agora, isso tudo já foi anos 70, começo dos anos 80. Então, eu cito a participação dele na TV Record, quando, conversando com o Loyola Brandão, vou ver o aspecto jornalístico e, na mesma temporalidade, quando eles trabalhavam na Última Hora, juntos. E ele foi para a TV Record. E vou deixar o resto da televisão para falar quando entrevisto o Boni, lá na frente. Isso significa que a televisão não foi sequencial. A narrativa sobre a televisão é salteada. Né? Mas a temporalidade, a linha temporal, acaba sendo o eixo maior do nascimento até a morte dele. Uhum. O Camilo Carrara falou que o papo está sensacional, muitas informações aqui. E aí, você está falando um pouco de silenciamentos em relação à obra do Roberto Freire, né? Eu, por exemplo, estudei eu não me lembrava mesmo de que ele tivesse escrito A Grande Família. É um dos maiores sucessos da história da televisão, em todos os tempos, a história da televisão Globo, né? Da TV Globo. E aí, quando você vai escrever, né, uma biografia, você também vai ter certos silenciamentos, né, Paulo? Você vai ter que escolher o que você põe, então você vai estar escolhendo um pouco o que você não põe, porque não vai caber tudo, né? Como é que você trabalha com isso quando você foi, digamos assim, montar essa biografia? Porque você, bem ou mal, aí é um grande documento, né, uma obra de fôlego, e acho que, né, vai ser uma das obras definitivas, entre aspas, porque não cai, mas uma grande obra de referência da trajetória desse grande personagem da cultura brasileira. Como é que é deixar coisas de fora? Como é que é escolher isso? Dá uma tristeza, mas o livro tem 350 páginas e, como você falou, seria impossível dar continuidade além disso. O Sérgio Manberti, que é quem fez o prefácio do livro, ele lembrou o seguinte: em todo o processo de escolha, a gente tem uma tristeza de abandonar algumas coisas, mas entendendo que é necessário. E outras, elas têm que ser ressaltadas, têm que ser lembradas, porque imerecidamente estão sendo esquecidas. Né? A PUC. A PUC fez, há alguns anos atrás, uns poucos anos, uma comemoração de 50 anos do lançamento do Tuca. E o que a PUC fez? Então, uma exposição, fez shows, tudo mais, falando de 50 anos do Tuca. E não havia nenhuma citação de que o Tuca foi inaugurado pelo Roberto Freire. Que o projeto do Tuca foi um projeto que o Roberto teve. E que inaugurou-se com uma montagem que foi Morte e Vida Severina, que premiou, lançou o nome do Brasil lá fora, porque foi no Festival Internacional de Nancy que foi premiado, e do Roberto Freire.
Da mesma forma, quando conversei com o pessoal que trabalhou na peça, que cenógrafo da peça, o que vem à tona, ainda que a direção de Morte e Vida Severina tenha sido creditada ao Silnei Siqueira, quem dirigiu efetivamente foi o Roberto Freire. O Silnei fazia algumas marcações. Então, vamos ressaltar esse aspecto pela importância histórica do Tuca ter sido isso. Ou até as pessoas que ele lançou. Né? Ele tem duas pessoas que ele lançou na vida artística extremamente importantes. Uma, o Chico Buarque. Porque quando ele monta Morte e Vida Severina, ele traz o Chico para ser músico. O Chico ainda não tinha passado pelos festivais, né? E compõe aquela trilha maravilhosa de Morte e Vida Severina. Uma segunda pessoa, que aí é bastante curioso, né? O Plínio Marcos. O Plínio, ele foi fazer dois Perdidos, Uma Noite Suja, numa galeria Lafayette, que existia na Galeria Metrópole, dentro de uma livraria, era um lugar mínimo que ele conseguiu por 3 noites. E a estreia tinha 6 pessoas. A mulher de um dos atores, a irmã dela, um bêbado, que era o único pagante, uma outra conhecida, e o Roberto Freire. E ele até tinha ido, por ter sido convidado por um dos 2 atores, com a intenção que, se fosse muito ruim, sair no meio. E ele sentiu-se até constrangido de como sair no meio. Mas, quando começou a peça, ele viu a riqueza daquele texto e saiu de lá já fazendo um boca a boca impressionante. Quando, algumas semanas depois, estreia no Teatro de Arena, já numa outra montagem, mas não o mesmo texto, mas um pouco diferente nisso, o próprio Plínio Marcos, lotado com gente na calçada, o Plínio Marcos interrompe a abertura da peça, pede um foco de luz em cima do bigode para dizer: olha, se eu estou aqui, vocês vieram aqui, é por causa desse sujeito. Então, eles se tornaram amigos a vida inteira, além do grande ideal anarquista que motivava os dois. Então, uma pessoa que lança Plínio Marcos, Chico Buarque, cria o Tuca, criou a Escola de Teatro Macunaíma, ganhou o Prêmio Écio de reportagem na revista Realidade, por ter feito uma matéria sensacional sobre os meninos de rua do Recife, onde ele, para ganhar a confiança dos meninos, acabou se travestindo de um vendedor de café e até teve que participar de um roubo para ganhar a confiança dos meninos. Né? Então, prêmio extremamente importante, que escreveu 33 livros, cria a somaterapia, existente no Brasil até hoje. João da Mata faz um trabalho muito lindo. Enfim, um cara muito rico para não estar sendo lembrado. E, então, essa questão da lembrança, e aí eu quero também só fazer esse registro. Eu tive uma importância muito grande na escolha do editor, que é o Marcelo Nocelli, da Reformatório, e o selo Pazavento, onde está meu livro, porque é aquele editor que a gente sonha, que se dedica à obra, que está junto. Né? E hoje eu não trocaria o Reformatório Pazavento por uma grande editora, porque ele compreendeu todas essas necessidades e pegar um quase estreante, é meu segundo livro, né? E dar essa importância que ele deu. Acho que vale a pena Eu também. queria perguntar, é muito bacana, né? A Reformatório está até com uma campanha para poder continuar existindo, para quem quiser olhar, tá fazendo um crowdfunding aí, né? Que é importante a gente poder ajudar. Já conversei com o Marcelo aqui, uma editora muito, muito bacana. Eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas que não são da área o que é um editor dos sonhos, Paulo? O que é um editor que vai pegar esse autor pela mão, que hoje em dia pouco existe, né, esse tipo de editor,
você chegou lá com o que na mão e de que jeito que esse contato com o editor modificou seu livro e virou o que ele está hoje, né? Como é que foi essa relação entre vocês? O que esse Tá, editor pode ajudar e ajudou no seu caso, né? Às vezes atrapalha, mas no seu caso ajudou, né? O Marcelo ajudou, sabe fazer esse ajudou. trabalho. Uhum. O que acontece é que todo autor tem na sua obra criada, o livro, a ideia de um bebê que acabou de nascer, a coisa mais linda do mundo, com olho lindo, inteligente, tudo mais. Então, quando você vai para uma editora, você está dizendo, olha, isto é a perfeição que eu criei. Esse é o garoto mais lindo do mundo, né? E do lado você não, a pessoa que está te ouvindo não é tua tia que vai chegar e falar, é mesmo, né? Não. E aí, então, normalmente a relação é, eu não acho. Esse nariz é horroroso. Esse olho não faz sentido. Então, você se sente até humilhado, às vezes, dessa relação, né? O Marcelo é aquele editor que pega e fala, vamos adotar essa criança e vamos trabalhar junto, né? Então, é um trabalho muito amoroso, em que ele discute com você. Tem que cortar aqui, tem que ampliar ali, ouve você, critica. E esse trabalho é extremamente importante. Eu, por exemplo, cheguei com uma pretensão fora de contexto. Eu gostaria muito que a capa fosse feita pelo Dorinho, que em tudo que eu dirigi em teatro, dos outros livros, sempre me acompanha em tudo. Mas eu não sou um autor para chegar fazendo exigências, né? Mas o Marcelo compreendeu, contratou o Dorinho, que fez a capa, que está muito bonita, ele também viu. Mas então, eu acho que tem essa ausculta, essa parceria, né? Isso é o melhor dessa pequena editora, né? Que a grande editora se perde. A grande editora você vai acabar, às vezes, falando com secretária, porque ficou inacessível quem está fazendo a edição, né? Uhum. Bacana. Eu queria que você falasse um pouco, né? Você também é psiquiatra, o Roberto Freire também era psiquiatra. E de que jeito eu fiquei curiosa para pensar como é que um psiquiatra trabalha com essa questão, você falou, né, de fazer essa colagem de subjetividades aí, que eu achei muito bacana ter nessa biografia. Como é que você vai lendo, vai ouvindo as pessoas e vai talvez puxando esse por baixo aí, né? Vendo aquilo que não é dito, os lapsos. Como é que a essa sua grande experiência como psiquiatra ajuda ou em alguns momentos atrapalha, não sei, como é que ela se relaciona, e é diferente, né, você escuta como esse biógrafo do que como psiquiatra, como separar, enfim, queria que você falasse um pouco, e também o fato de você e ele serem psiquiatras, se isso também ajudou, enfim, como é que essa questão se coloca. Bom, me permita dizer uma coisa que está citada no começo do livro. Como que surgiu a ideia de fazer o livro, né? Um dia, em 2011, tomando cerveja num restaurante gostoso que tinha aqui em São Roque, lá em São Roque, João Bide e Lisa Camargo, ele compositor, ela historiadora e diretora de teatro, fizeram uma provocação. Chegaram e falaram, Paulo, você é psiquiatra, Roberto Freire também foi. Você já escreveu um livro, Roberto Freire, escritor. Você dirigiu teatro, Roberto Freire também. Você vive junto no mundo da música, Roberto Freire também. É, tantas coincidências assim. Ele teve o apelido de Bigode, você de Barbicha, né? Por que você não escreve a biografia dele? E a gente riu dessas coincidências, ainda que a expressão dele seja muito, muito maior do que o meu percurso nessas áreas, né? Jornalista, jornalista. Mas aquilo ficou me cutucando. E isso fez com que, num determinado momento, eu falasse, pois é. Foi quando eu tive acesso à autobiografia dele. Eu falei, isso aqui não ficou legal. Passa uma ideia equivocada dele. Ele não era assim. E a ideia de construir isso, mas eu não quis fazer sozinho. Então, no primeiro momento, eu chamei Pedro Costa, um grande amigo, irmão meu, escritor, jornalista, que eu conheci o Pedro quando nós fizemos um workshop de somaterapia junto com o Bigode.
E o Pedro foi um grande companheiro nessa construção do livro, em entrevistas e tudo mais. E depois também chamei o Wagner Homem, o cachorrão, que participou também de diversas entrevistas. Mas eles tiveram o bom senso de não ir até o final, porque é extenuante, né? E eu, insanamente, continuei ainda. E, no final, acabei tendo o título único, porque a redação toda acabou sendo minha, né? Então, essas primeiras. O psiquiatra Paulo Moraes, que num determinado momento foi somaterapeuta, não continuou somaterapeuta. Eu me afastei e fui fazer o psicodrama, que é a minha área de trabalho. Por quê? Porque eu escolhi uma outra metodologia, e que, ainda que um pouco próxima, mas também diferente do que era a somaterapia, com visões críticas à somaterapia. Então, construir essa leitura também implicava em, às vezes, eu esbarrar na interpretação, no sentido interpretativo técnico meu. E aí eu procurava afastar isso. Eu não queria fazer uma leitura terapêutica da somaterapia ou da atuação dele. Eu fiquei muito mais à vontade quando fazia o retrato dele como jornalista, como escritor, enfim, muito bem. A parte da somaterapia era muito mais difícil, né? Mas eu lembrei também de um episódio que foi extremamente importante. Quando Paulo Freire voltou ao Brasil do exílio, o Bigode não pôde ir, eles eram amigos. E o Bigode não pôde ir recepcionar uma questão de doença e tal. E pediu que eu fosse representando. Foi um presente muito grande. E onde aconteceu um fato que eu acho lindo. O Paulo Freire conta, num determinado momento, de uma situação assim. Uma vez ele estava no Chile, dentro da Universidade do Chile, andando no campus da universidade, conversando com um professor chileno, e num determinado momento ele abraça, coloca a mão sobre os ombros do professor chileno e percebe o professor tensionando, e aí ele retira o abraço e ouve do professor a seguinte explicação: Paulo, você vem de um país que tem carnaval, futebol, e essa explosão afetiva, mas aqui, se me verem assim, vão logo pensar que eu sou um maricom, essa coisa toda, né? O Paulo Freire pensou assim: algo vai mal na cultura chilena. Passou o tempo, alguns anos depois, o Paulo Freire está numa universidade em Guiné-Bissau, numa situação semelhante, andando num campus universitário com um professor africano, e num determinado, no meio da conversa, o professor africano pega na mão dele e entrelaçado, que nem namorados, né? E ele, Paulo Freire, fica constrangido, pensa logo, será que tem alguém de Recife aqui? Tá? E aí faz a reflexão: algo vai mal na minha cultura. De se perceber reproduzindo, né, uma determinada situação e se autocriticando. Isso foi muito importante. Quando eu via a somaterapia e fazia algum olhar crítico, eu dizia: este olhar tem a ver com o meu percurso, não com o dele. E aí pude dar um afastamento e descrever isso mais tranquilamente, né? Nossa, mas essa é uma grande maturidade, né, Paulo? Assim, até como escritor e como pessoa, né? Você conseguir enxergar ali um pouco os seus limites, digamos, né? E Sim. conseguir trabalhar com isso, né? Porque muitas vezes as biografias têm esse problema, né? Assim, do autor, né? Você vê alguns assuntos que são tratados de uma maneira mais tendenciosa, o que também é difícil de não ser, né? E aí eu queria então te perguntar um pouco mais, você que tem essa visão assim tão bacana sobre isso, a questão da subjetividade do autor quando ele vai escrever, né? Se fala muito hoje em dia, a gente está no meio dessa guerra aí, né, sobre
a subjetividade do jornalista, enfim. Quando você vai escrever uma biografia, tem o biógrafo ali também, né? Tem a forma como, o que você escolhe pôr, o que não vai estar, como é que você vai fazer esse fio narrativo, as coisas que a gente já falou. Como que você, com essa consciência bacana que você falou agora, trabalha a sua subjetividade em relação ao todo ali da obra, ainda mais tendo convivido com ele, né? Não era uma figura que você estudou só, né, teoricamente, né? E eu queria só, antes de você responder, falar um pouco que as pessoas puseram aqui. A Luvite falou que está demais a conversa, e o Poesia com Lexotânio já é um nome bem bom para um psiquiatra, né? Ele fala que as pessoas, que ele não consegue parar de ler seu livro, e que as pessoas precisam conhecer você e o Roberto Freire. E o Rica está dizendo, a medicina é um mergulho na condição humana, a literatura também. Outro médico que falou isso foi uma Ciris Clear, né? Então, queria que você comentasse. Bom, agradecendo esses comentários deles, né? Bom, eu não acredito em neutralidade, né? Não tem como a gente ser totalmente neutro. A melhor forma de se aproximar de uma intenção de neutralidade é colocar os dois lados e deixar que o leitor participe dessa escolha, né? É evidente que há determinadas entrevistas, por exemplo, em que a gente quer continuar, quer ficar amigo, porque é uma riqueza, né? Eu me lembro que quando terminei a entrevista com a Irene Stefania, que foi a atriz do filme dele que fez a Cleo, a gente ensaiou uma amizade, que só foi interrompida com a morte dela um tempo depois. Mas a Irene a gente acabou se falando várias vezes, depois ela virou psicodramatista, né? Então, uma pessoa daquelas que a gente tem vontade de ser amigo. E teve entrevista que eu saí da entrevista, eu vou omitir o nome do entrevistado para também não influenciar essa menina, mas saí da entrevista dizendo, ai, que saco, não quero ver nunca mais essa pessoa. Então, aí está o quê? A minha subjetividade. Mas ali, o que havia? O tema, né? Então, quanto ao tema, é tentar um distanciamento que é mais ou menos parecido do que a gente faz no consultório, né? Quando eu atendo alguém politicamente contrário ao que penso, eu tento ver esta pessoa não tão criticamente. Eu tento olhar essa pessoa através do que ele está me procurando, que tipo de ajuda que tem. Mas eu não mudo a minha opinião por causa disso, eu não mudo o meu olhar. Eu só não vou ficar usando o espaço terapêutico para discutir política com ele, né? Então, é mais ou menos este cuidado. Quando a gente atende, pode ter um outro time de futebol, uma outra religião, enfim. E a gente tem que aprender a respeitar essa diferença, né? Há uma professora da PUC de filosofia, Terezinha Rios, muito tempo que eu não a vejo, saudações a ela, que tem uma frase que eu gosto muito, e que ela diz assim, é muito importante nós sabermos diferenciar as coisas e entender que o antônimo, o contrário da palavra igual, não é diferente. A gente costuma... Contrário de igual é Deu uma, diferente. Ela diz, o deu uma contrário... travadinha para mim, não sei se deu para eu não ouvi. Sim, que o antônimo, o contrário da Pode falar. palavra, não é diferente. O antônimo de igual é desigual. Com isso, quem sabe a gente respeite mais as diferenças e combata mais as desigualdades. Eu acho que isso é fundamental. Então, se nós conseguirmos, num trabalho de fazer uma biografia ou de atender uma pessoa terapeuticamente, compreender as diferenças, mas combater as desigualdades, a gente fica mais próximo de fazer uma coisa razoavelmente bem feita, né? Muito bacana. O Rica está falando que é lindo, bem, bem bonito isso. Nunca ouvi algo assim, nem tinha pensado. Muito bacana. O Roberto Freire, ele marcou uma época, né? Assim, eu lembro disso quando eu era
meio criança, com um psiquiatra fazendo best-seller, né? O livro dele foi, assim, uma explosão, né? Alguns deles, né? Como é que foi isso? Como é que esse psiquiatra vira um best-seller de livros, né? Que é algo, né, raro no país, enfim, né? Como é que... E aí ele continuou escrevendo, acho que 3 livros dele, pelo menos que eu me lembro, foram, assim, um sucesso estrondoso, né? Paulo? Ame de Queria que você falasse um pouco Vexame. desse momento aí e como que isso ajudou também a difundir a psiquiatria, né? Alguns livros dele que fizeram muito sucesso. Ame e de Tá Vexame, ruim? Ame de Vexame, Sem Tesão Não Há Solução, Viva Eu, Viva Tu, Viva o Rabo do Tatu, Coiote. Foram livros de grande sucesso. Claro, esses livros, Mas o Sem Tesão Não Há Solução eu virou, creio que ganharam. desculpa só, o Sem Tesão Não Há Solução virou um bordão, inclusive, né? Assim, até hoje se Virou fala isso, bordão. né? Até desassociado dele, é um bordão. Exatamente. Viva Eu, Viva Tu, Viva o Rabo do Tatu, que tem uma história curiosa. A gente normalmente estranha um pouquinho essa fala, né? E é a segunda parte de uma quadrinha que a primeira parte nós conhecemos bastante. Porque diz assim, aliás, a primeira parte da quadrinha. Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu, viva eu, viva tudo, viva o Chico Barrigoto. A segunda parte a gente ouve bastante, né? A primeira não tinha ouvido. É, foram livros muito importantes porque atingiu as pessoas pela linguagem das crônicas simples e muito bem narradas por ele. Eu acho que isso atingia também um desejo de fazer essa revolução de linguagem, de comportamento que estava presente em toda a sociedade. Eu não sei como seria hoje o lançamento de um desses livros, evidentemente, mas eu acredito que eles ainda teriam um sucesso como tiveram naquela época, né? Cléio Daniel, ele continua sendo um romance espetacular, ainda que datado, né? Ele muito daqueles anos, mas e que era um livro desafiador numa época de ditadura forte. O Roberto teve 33 livros, 18, se não me engano, prisões, né? Ele foi preso inúmeras vezes por causa dessa atividade dele, né? Ele foi da AP e um militante não de pegar em armas, né? Mas de pegar em amor, né? O que também era absolutamente proibido, né? Como está voltando a ser dentro do Brasil hoje. Mas Ele era um por combatente também da escrever... questão do sexual, da pulsão, né? Sexual, do amor. O Coyote também foi. Ele foi uma espécie de Hermann Hesse brasileiro, né? O Coyote também foi Exatamente. uma coisa assim, na minha adolescência, era um livro assim que. E A Sueli está dizendo que Cléo Daniel é datado, mas é eterno. eterno, E, eterno. e aí, só para colocar mais uma questão para você falar junto com tudo isso aí, que é o terapia com, como é que ele põe o nome? Poesia com Lexoter, que eu não sei o nome É, dele, está perguntando se essa questão da marginalização dele não tem a ver exatamente com esse moralismo da sociedade que você estava falando agora. sem dúvida. E essa censura que recebeu até dentro da PUC num determinado momento, dentro da psiquiatria, é uma coisa extremamente importante. A gente não ouve psiquiatras falarem de Roberto Freire, como também está se colocando no esquecimento muito grande o nome do Gaiarsa. E o Roberto Freire e o Gaiarsa eram os dois expoentes de trabalhos corporais, trabalhos reichianos, onde se confundia o que eles faziam com uma libertinagem danada, com putaria, que não era verdade, né? Uma vez uma jornalista pergunta para o Gaiarsa, é verdade que você transa com seus clientes? Ele poderia fazer 1000 respostas diferentes, mas escolheu uma ótima. Ele falou, sim, é verdade, eu transo com todos.
mais absurdo que transar com um cliente é transar com todos, né? Quer dizer, e era um pouco isso, quer dizer, o novo aí do trabalho corporal, do toque, do abraço, era muito possível de ser difamado. Houve um jornalista da Folha, naquela época, que fez uma matéria onde você lia a matéria e você tinha a ideia de uma grande orgia, um bacanal danado em forma de terapia. Então, Uhum. ele foi muito acusado disso tudo, né? E, com isso, ele também entra no esquecimento. A psiquiatria não tem, que eu saiba, nenhum trabalho acadêmico sendo feito nesse momento, incluindo a somaterapia como parte dela, de Uhum. uma maneira metódica, né? E o Roberto Freire, Uhum. ele está presente em vários locais. O trabalho que o João da Mata faz no Brasil inteiro é importante. Ou o Zé Maria, que escreve a quarta capa, é um português, José Maria. O Zé Maria é professor de sociologia em várias universidades lá em Lisboa. Eu ia lançar o meu livro começando por lá, adiei por causa da pandemia, mas vou porque o Zé Maria se tornou um bom amigo e que leva esse trabalho de uma forma também muito importante para fora do Brasil. Mas aqui no Brasil houve um silêncio sobre o Roberto Freire. Imerecido, Uhum. porque, ainda que se possam ter críticas, tem que se reconhecer a importância deste indivíduo na cultura brasileira. Uhum. E em várias áreas, né? Tem essas figuras, né, dessas décadas aí que atuavam em muitas áreas, né? Ele tem uma passagem pelo Teatro de Arena também, né? A primeira Sim, peça dele, Gente Como a Gente, foi feito na Arena. E tem uma carta muito bonita dele, que naquela época eles brigavam muito, tinha muito sectarismo, né? Eles eram muito jovens, brigavam por causa de tudo, de política, disso, daquilo. A primeira peça, a peça dele foi destruída lá na Arena, e depois ele refaz a peça, escreve uma carta muito bonita dizendo da importância dele ter podido ouvir aquelas críticas, dele ter se sentido prestigiado por ser jovem e ter tido aquela atenção das pessoas daquele grande espaço cultural que era o Arena, né? Então, esse olhar para poder entender como a crítica também pode ajudar a crescer, né? Ele tinha também um pouco essa forma de encarar o mundo, né, Paulo? sim, sem dúvida. Ele teve um trabalho muito importante junto ao teatro, não só por ter criado o Tuca, montado Morte e Vida Severina, e depois a Escola Macunaíma, com o Silvio Silvio, a Miriam Muniz e o Flávio Império, mas por ter dirigido o Serviço Nacional de Teatro, ter criado um teatro na rua, dar apoio ao teatro amador, quer dizer, uma série de coisas. Ele teve uma importância muito grande como jornalista na última hora, criou a Bondinho, Grilo, o Brasil Gente, que foi um jornal distribuído pelos dominicanos, que chegou a ter uma tiragem muito maior que o Pasquim, por exemplo, e que esse prêmio da revista Realidade, onde ele atuou bastante. Ele teve um trabalho grande como músico, como parceiro do Caetano Zama, também do Sérgio Ricardo, mas que, como jurado, né, o Solano Ribeiro sempre chamava para ser jurado dos festivais, e ele foi praticamente sempre jurado dos festivais da Record e da Globo. Ele uma importância grande como ação política na AP, com todas essas prisões que teve, e escritor. Ninguém escreve 33 livros impunemente, tendo uma obra-prima e vários sucessos de vendagem, como ele fez naquela época, né? Como cineasta não deu certo, né? Vamos lá. Mas fez um filme, né? Então, era uma pessoa que não tinha medo de tentar, não tinha medo de ousar. E isso é o extremamente importante dessa personalidade do Bigode, né? Muito bom. É uma grande figura para ser biografada, né? Ó, muita história para contar, mas a gente só tem mais 5 minutinhos aqui. Eu queria, não sei se o livro está aí com você, se tiver para você mostrar para as pessoas o livro, não sei se está perto. É Tá muito aqui. bonito também.
Pode pôr um pouquinho mais para cima, só um pouquinho mais para cima. Isso, Revolucionário do Tesão. Bem bonita a capa também, né? É a capa do Dorinho, né? O Revolucionário do Tesão, a incrível história do psiquiatra e escritor Roberto Freire, o Bigode, né? E Uhum. foi muito bem feito, muito bem produzido. Tem um caderno de fotos aqui no meio e 350 páginas, que também numa pandemia ajudam a gente a passar o tempo, eu acredito. Né? É, com Tenho certeza. tido um Eu queria que você retorno. falasse um pouco, É, desculpa, só para as pessoas, como elas encontram o livro, né? E o tá, que você tem aí para falar nesse finalzinho que a gente está terminando aqui. E o Poesia com Lex Doutor diz que a live foi sensacional e parabéns aos envolvidos, no caso eu e você. obrigado. O que a gente tem feito? Esse livro chega da gráfica em abril, plena pandemia. Né? Nós tivemos que cancelar toda uma programação, adiar de lançamentos, né? Que a ideia é levar em diversas cidades, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, né? Em Lisboa, né? De maneira. Algumas livrarias estão com esse livro, ainda nós podemos Vocês estão, eu não estou te pedido, ouvindo, vocês estão ouvindo? Não sei se está travando só por mim. tá? Tem o livro e fazem a entrega do livro, mesmo que estejam fechadas. Uma que eu acho extremamente importante é minha livraria predileta, a livraria Zácara, ali na Cardoso Almeida. O Lúcio e a Cris são pessoas queridíssimas. Eles têm o livro lá, entrando em contato, eles me entregam. Né? Uma segunda coisa importante, entrando em contato com a Reformatório, com o Marcelo Nocelli, ele também manda entregar, né? A gente tem feito contato através do meu telefone do consultório, posso dizer aqui, né? Pode, pode. 4784-6850. É 47 11? 11 4784-6850. E aí a minha secretária também coloca no correio e manda para as pessoas o livro. E tenho tido um retorno muito gostoso, viu, Paula? Eu já mandei para você, você percebeu já? O Ainda não, livro deve estar ainda chegando. não O recebi. O correio. correio tá. É, Além da pandemia, uma greve do correio. Quer dizer, é para a gente lutar com tesão mesmo para fazer essas coisas. sem tesão não há solução, parece, Não há Paulo. solução. Ó, a Luvite tá falando que foi bacana, né? Falou que voltou aqui. Esse pessoal falando que foi bacana. Bom, de emojis. Eu queria te agradecer e te parabenizar por esse trabalho tão importante, né? Da gente poder falar dessas figuras aí, que estão aí na base de tudo que a gente faz e muitas vezes a gente não sabe, né? Obrigada, viu? Ótimo te ver. Eu que quero agradecer. Paula, eu já conheço você há um tempo muito grande, tenho acompanhado as lives. A do Marcelo foi uma das que eu assisti e tenho curtido muito esse trabalho que você faz. Eu agradeço a oportunidade de estar divulgando isso aqui tudo. Beijo Tá grande. bom, a gente se conhece há uns 30 anos, mas tudo bem, Mais ou menos. mais ou menos. Obrigada, viu? Beijo, obrigada a todo mundo que veio. Amanhã estou aqui de novo para conversar, às 11 da manhã. Rica tá falando que é muito bom, a Luvite também. Grata também a vocês, a Lu tá falando. A gente também agradece a vocês estejam aqui. Tchau, gente. Até amanhã.